Eu creio que Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Querido Deus, diante da Tua presença, a Tua palavra, Senhor, ela se movimenta e ela faz aquilo a qual ela veio. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor use a vida do nosso pastor Donizete como instrumento seu neste lugar. Pai querido, dando a ele revelação, Senhor, daquilo a qual ele leu, meditou e trouxe aqui, vai trazer aqui para nós nessa noite. Espírito Santo, eu te peço que se entrou alguém aqui ferido, alguém triste, alguém que precisa de libertação, esse é o momento. Age em nosso favor, que a tua palavra ela vai entre as juntas e medula, e eu creio que o teu Espírito, ele nos convence do juízo do pecado. Eu entrego a vida do teu ungido em tuas mãos nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero saudar a amada igreja capaz do Senhor Jesus, amém? Eu me encontro muito alegre por essa oportunidade que o Senhor nos concede na noite desse dia, de nós ter essa oportunidade de transmitir essa palavra nessa noite. Se nós começar a meditar por as palavras que a nossa pastora citou nessa noite, eu acho que não precisava mas nem eu trazer a mensagem, porque como nós estamos no mês de comunhão, e eu converso para os irmãos que eu meditando nessa palavra comunhão, eu comecei a examinar a minha vida, minha própria vida, e eu falei para mim mesmo, nós estamos muito longe de ter comunhão um com o outro. Aleluia. A palavra que eu tenho para a amada igreja nessa noite se encontra no livro de João, no capítulo 17, do versículo 20 em diante. Aleluia. Glória a Deus. Vai botar lá. João 17, do 21. Acho que apenas só 3 versículos, que nos diz assim: eu não rogo somente por esse, mas também por aqueles que pela sua palavra há de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, ó, eis em mim e eu em ti, que também ele seja um em nós, para que o mundo crê que tu me enviaste, e eu dei-lhe a glória que há em mim, deste para que seja um como nós somos um. Somente até aqui. Então, como eu estava falando, irmãos, quando eu comecei a meditar nessa palavra de comunhão, e muitas das vezes nós pensamos que comunhão é nós chegar aqui um domingo de Santa Ceia, se ajuntar, adorar a Deus e comer aquele pedacinho de pão que simboliza o corpo de Cristo, e beber aquele cálice que simboliza o sangue de Jesus Cristo. Mas se nós parar para analisar, amados irmãos, a palavra comunhão, ela vai muito mais além de que você participar de uma santa ceia. Então, amados irmãos, comunhão, na minha visão e no meu ver, nós precisamos amar uns aos outros. Amar e ajudar aqueles que precisam de uma ajuda.
Louvado seja Deus. E quando eu parei para analisar nessa palavra, me deu vontade de eu não trazer uma palavra de comunhão. Porque é muito fácil a gente subir aqui e trazer uma palavra de comunhão e não ter comunhão com o nosso vizinho, não ter comunhão com nossos parentes, não ter comunhão com nossos inimigos, com aqueles que pisam, aqueles que nos caluniam, aqueles que falam mal de nós, aqueles que todas as horas estão apontando para os nossos defeitos. Então a nossa comunhão, amados irmãos, começa em casa. A nossa comunhão começa com o nosso vizinho, com aqueles que não são evangélicos. Então não adianta eu estar na igreja, ter comunhão com meus irmãos, os meus irmãos em Cristo Jesus, e eu não ter comunhão com aquele que ainda não aceitou a Jesus como o Salvador da sua alma. Então, para mim ter uma comunhão perfeita, eu preciso primeiro me preocupar com aquelas almas que ainda não tomaram uma atitude ao lado de Jesus. Aleluia, para mim ter comunhão. Aleluia. Eu preciso fazer igual Moisés, quando o povo desobedecia a Deus, e Deus fala para Moisés que ia acabar com aquele povo. E Deus pede para Moisés, Moisés fala para Deus: mate a mim e não esse povo. Aleluia. E Deus fala para Moisés: Moisés, a alma que pecar, essa morrerá. Mas Deus ouviu, aleluia, o amor que Moisés tinha por aquele povo, e Deus poupou aquele povo, exceto que alguns deles pereceram no deserto. Mas Deus poupou alguns, louvado seja Deus. Então isso é que é ter comunhão, eu me preocupar com alguém, eu preocupar, aleluia, com a necessidade de alguém, aleluia. E se nós parar para observar a nossa vida como cristão, nós não atingimos nem 60% de comunhão um com o outro. Porque é muito fácil, irmão, nós ter comunhão aqui dentro da igreja, todo mundo louvando a Deus, todo mundo adorando a Deus, é muito fácil, aleluia. Mas na hora de nós amar, na hora de nós perdoar, isso é muito difícil para nós. E essa palavra Jesus diz: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra há de crer em mim. Então quando Jesus ele diz essa palavra, irmãos, ele não diz só para os discípulos, aleluia, porque crer na palavra de Deus, muitas pessoas crê, aleluia. Então a preocupação de Jesus aqui nessa palavra é que todos se salvassem, é que todos se arrependessem, é que todos, aleluia, tornasse uma nova criatura. Essa era a preocupação de Jesus nessa palavra, aleluia. Exceto que muitas das vezes nós passamos momentos difíceis que dá vontade até mesmo de voltar atrás, aleluia. Mas quando nós lembramos que Jesus ele falou nas suas palavras: eu vou para o Pai e vou preparar um lugar para que aonde eu estiver, vós também esteja comigo, aleluia. Então a preocupação de Jesus é que você não se perda. Se porventura tem alguém nessa noite em nosso meio que está passando um momento difícil na sua vida espiritualmente, aleluia, não deixe, aleluia, não venha querer retroceder, não venha querer voltar atrás.
mas permaneça firme na presença de Deus. Permaneça buscando, aleluia, uma comunhão perfeita com Deus. Não olhe para o homem, porque o homem ele é falho. O homem está sujeito a falhar a qualquer momento, mas tem um em nosso meio que esse é perfeito, que se chama Jesus Cristo. Ele é perfeito, né? Aleluia. Quando eu cheguei aqui, a nossa irmã orava a Deus, e nas suas palavras ela dizia assim: Senhor, não olhe para os nossos pecados, Senhor, não olha para os nossos defeitos. E a palavra de Deus vai dizer que, aleluia, que se você buscar a verdadeira presença de Deus, se humilhar, Ele é fiel e justo para te perdoar. Aleluia. Essa semana eu estava conversando com uma determinada pessoa, e essa pessoa começou a falar para mim, pastor Joel, da vida dele, há 5 anos desempregado, né? Aí citou até uma palavra, que não me convém a citar aqui, um homem fiel a Deus, um homem que é fiel no pouco que ele recebe, um homem que, quando tem um trabalho na igreja, ele está junto para ajudar, para colaborar com aquela obra. E eu falei: filho, não use essas palavras para a sua vida não, porque isso se torna na sua vida palavra de maldição. Eu sei que você está 5 anos desempregado, mas me diga uma coisa: você não almoçou já hoje? Você não tomou seu café? Você não tem a sua janta para jantar à noite? Sim. Então é sinal que até aqui o Senhor tem sido contigo. Porque por mais motivo, irmãos, que você passe na sua vida de dificuldade, pode ter certeza que Deus, Ele vai saciar a sua fome. Porque na tua palavra Ele diz que Ele é o pão vivo que desceu do céu para saciar a nossa fome. Estamos passando um momento onde os nossos presidentes, os governadores, eles estão preocupados, né? Com as guerras que estão surgindo. Mas isso não é para servir de escândalo para nós que conhecem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que tudo isso tem que se cumprir nesse mundo. Aleluia. Tudo isso tem que se cumprir nesse mundo. Louvado seja Deus. Mas nós que somos salvos em Cristo Jesus, vamos ter a certeza, aleluia, que um dia tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar, aleluia. Porque quando Jesus voltar para buscar a sua amada igreja, pode ter certeza, irmãos, que você vai para um lugar aonde você vai esquecer tudo que aconteceu aqui na terra, os seus sofrimentos, os seus choros, os seus desânimos que você passou, mas você continuou permanecendo na presença de Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Versículo 21 diz assim: para que todos sejam um, como tu ó Pai, e eis em mim e eu em ti, que também ele seja um em nós, para que o mundo crê que tu me enviaste. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Quando Jesus foi crucificado, que não via ele como o Filho de Deus Altíssimo, mas bem-aventurado é aquele que não vê, mas crê, aleluia, que Jesus Cristo, Ele é o Filho do homem, que veio a esse mundo para nos dar um direito de nós ter comunhão um com o outro. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aquele relógio ali não está muito certo não, irmão. Eu já ia até parar, viu? Aleluia. Aquele relógio ali está correndo. Louvado seja Deus, aleluia.
Aleluia. E eu dei-lhe a glória para que em mim desse para seja um como nós somos uma pessoa só. Muitas das vezes nós fizemos acepção de algumas pessoas, olhamos para nós mesmos e nós carregamos na nossa vida um soberbo, queremos ser mais do que outra pessoa. Mas Senhor Jesus, Ele não faz acepção de pessoa, e Ele diz nessa palavra que nós somos um só. Nós somos o corpo de Cristo, lavado e remido no seu sangue. Louvado seja Deus, aleluia. Aleluia. Outrora nós estávamos perdidos, irmãos. Nós não tínhamos uma saída para nós. Mas Jesus, Ele pagou um alto preço para que hoje eu e você estivesse aqui em comunhão, unido, para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Não é fácil. Se nós começar a olhar para a palavra de Deus, a dificuldade desse mundo, ela bate na porta de várias pessoas, onde muitas pessoas estão desistindo, perdendo a sua fé, deixando a sua fé para trás. Aleluia. Glória a Deus. Mas quando nós observamos e nós começamos a entender e carregar a cruz um do outro, isso faz com que, amados irmãos, nós venha ter mais desejo de buscar a Deus, ter comunhão um com o outro. É fazer com nem aquele homem que está escrito em Lucas, no capítulo 9, versículo 33, samaritano, que ia de viagem, e viu ali um homem deitado na beira da estrada, porque os saqueadores tinham roubado todos os seus bens, né? E aquele homem estava ali caído na beirada da estrada, e além deles ter roubado, ter saqueado aquele homem, maltrataram ele, deixaram ele num ponto de quase de morto, né? E aquele samaritano, ele passando ali, viu aquele homem, botou na sua bagagem, né? Levou para alguém cuidar dele. Isso é que é ter comunhão com o outro. Aleluia. Ter comunhão com o outro é nós ter no nosso coração uma preocupação com nem Jesus, quando ele chega para Ezequiel e diz: Ezequiel, desce depressa, porque hoje me convém posar na sua casa. Aleluia. E muitas das vezes, amados irmãos, nós não se preocupamos com as almas que estão aí fora perecendo. E quando eu comecei a meditar nessa palavra de comunhão, eu comecei, amados irmãos, a fazer um exame na minha própria consciência. O que eu tenho feito para Deus, para me ter comunhão com Deus e com meus irmãos? O que é que eu tenho feito? Será que Deus me salvou para me sair da minha casa a um domingo de Santa Ceia, uma quinta-feira, sentar aqui dentro da igreja e começar a glorificar a Deus,
Glória a Deus, aleluia, glória a Deus e aleluia. Será que isso é uma comunhão perfeita da minha vida? Enquanto as almas estão aí fora precisando de um abraço meu, precisando de uma palavra minha, precisando ouvir da minha boca que Jesus ama, que Jesus salva, que Jesus liberta. Ô igreja, aleluia, Jesus não te salvou para nós ficar dentro de quatro paredes. E o que é que nós tem feito? O que é que nós tem feito como servo do Deus Altíssimo? Ainda é tempo de nós despertar, ainda é tempo de nós voltar ao primeiro amor, ainda é tempo de nós começar, aleluia, se preocupar um pouco com as almas lá fora. Ainda há tempo. Não vamos esperar os dias mais difíceis vir sobre a face da terra, não, porque vai ter dia, aleluia, que essa igreja, em modo geral, vai querer sair para pregar o evangelho lá fora e não vai poder mais, porque a palavra de Deus, ela nos promete isso. Haverá fome de pão, haverá fome, não de pão, mas de ouvir a minha palavra. Haverá sede, não de beber água, mas de ouvir a minha palavra. Então essa palavra aqui, irmão, hoje você tem a liberdade de você chegar na praça em Piabetá, ali na rodoviária, né? E falar, aleluia, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Hoje eu e você tem essa liberdade. E nós se sentimos acomodados. Aleluia. A nossa pastora, ela citou algumas palavras aqui, né? De união, de nós estar juntos, ajudando, compartilhando, somando. Isso faz parte da comunhão com a igreja. O mundo precisa ver você algo diferente. Seu vizinho precisa ver em você algo diferente. Os espíritas precisam ver em nós algo diferente. Os nossos irmãos católicos precisam ver em mim e em você algo diferente, porque o Espírito de Deus está sobre a nossa vida. Você que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, saia dessa cova nessa noite, comece a se preocupar um pouco com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. A responsabilidade, qual é a responsabilidade da igreja nessa terra, enquanto nós vivemos, enquanto nós tivermos fôlego de vida? É levar o ID de Jesus, é programar a palavra de Deus, a palavra de arrependimento, a palavra de salvação, a palavra de transformação, a palavra de cura, a palavra de manifestação do Espírito Santo de Deus. Essa é a responsabilidade que Deus deu para mim e deu também para a sua igreja, para todos nós que aqui estamos. Louvado seja Deus, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Eu falei, Senhor, eu não vou trazer essa palavra na igreja, porque eu comecei a olhar para dentro de mim mesmo, e eu vi, irmão, antes que eu não tinha uma comunhão perfeita,
Porque uma comunhão, quando você para analisar as coisas, vai além do que eu e você imagina. Nessa palavra aqui, Jesus, ele se preocupava em ter comunhão comigo. Ele se preocupava em ter comunhão com a igreja. Ele se preocupava para que quando ele estivesse ao lado do Pai, eu e você esteja junto com ele. E muitas das vezes nós não se preocupamos com nossos irmãos. Nós vemos um irmão faltar um culto hoje, nós vemos um irmão faltar um culto domingo, nós vemos um irmão faltar um culto na quinta-feira, e nós não procuramos procurar saber se está acontecendo alguma coisa com aquela pessoa, se ele está precisando de uma ajuda, se ele está precisando de um abraço, se ele está precisando de uma oração. Nós não se preocupamos com isso. E onde fica, amados irmãos, a nossa comunhão? Onde que fica a nossa comunhão como servo do Deus Altíssimo? Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E quando nós vamos observar essa pessoa que está tanto tempo, que não vem aqui na igreja, às vezes já está até em outro ministério. Aleluia. Mas que nós venhamos, amados irmãos, se preocupar um com o outro, que nós venhamos ter mais amor, mais carinho, que nós venhamos ser despertados pelo Espírito Santo de Deus, para que nós venhamos fazer o ID de Jesus. Aleluia. Até aqui, irmãos. Que Deus abençoe meus irmãos. Que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor no nosso coração. E eu quero aproveitar essa oportunidade e quero comunicar aos irmãos que agora a gente só vai se ver agora só dia 6 do mês que vem. Eu vou dar uma sumida. Sábado agora eu e minha esposa vamos lá na terrinha. Se o avião não furar o pneu, dia 6 eu estou de volta. Se ele furar o pneu, a gente se vê lá na glória, amém? Continue orando pela minha vida, continue orando pela minha esposa, pelo meu lar, pela minha família. E eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus.